Bem, eu disse que a mensagem desta noite seria importante e eu reputo como muito importante mesmo. Vocês não tirem conclusões apressadas e no final vocês vão dizer se é ou não importante. Eu creio que o que vamos dizer hoje se aplica a todas as idades, a todas as pessoas, indistintamente. O nosso texto básico é Mateus 19, 7 a 12 e 1 Coríntios 7, de 1 a 40. Podem ficar tranquilos que não vamos estender mais do que necessário. Muitas pessoas veem no casamento um meio de ser feliz. Elas imaginam que só serão realmente felizes se conseguirem se casar. Daí os filmes românticos, e eu posso confessar a você, Ana Bia sabe disso, eu gosto muito dos filmes românticos, mas temos que ter cautela, porque nem tudo é como parece. Daí os contos de fadas, os finais felizes. Muitas mulheres sonham em ter e encontrar o seu príncipe encantado. Muitos homens sonham com uma Cinderela, mas essas pessoas não existem. Simplesmente não existem. Casamento realmente não é só um mar de rosas. A verdade é que, se alguém pensa que vai encontrar sua felicidade no seu cônjuge, está profundamente enganado. E você vai ficar muito desiludido se você tem essa expectativa do seu cônjuge. Seu cônjuge tem limitações enormes, como você também as tem. Ele tem inúmeras virtudes, mas terá também inúmeras fraquezas e limitações. Seu cônjuge não é nem será jamais uma pessoa perfeita. Por isso, não espere de um homem, não espere de uma mulher a perfeição que você só vai encontrar numa pessoa, e o seu nome é Jesus. Não pense que eu estou sendo espiritualizando, mas, de certa forma, estou sim, porque eu creio que ele é a base, inclusive, para todo casamento. Mas você deve ter uma noção bem clara do casamento, para que no meio do caminho você não desista, para que você não fique desanimado e para que você não se iluda. Casamento não é um fim último. Possivelmente, é muito importante que você tenha uma noção, então, bem clara do que é o casamento. Possivelmente terá sido essa a razão pela qual os que ouviam Jesus, ao ouvirem o ensino de Jesus sobre o divórcio, que nós falamos nas duas, não vamos falar sobre isso hoje não, viu? O texto diz, os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? A impressão que a gente tem é que havia uma preocupação muito grande sobre esse assunto entre os que viviam no tempo de Jesus, e especialmente os homens, porque eram eles que davam a carta de divórcio, sobre a possibilidade de fazerem isso. O que acontece muitas vezes hoje, quando as pessoas já casam pensando, se não der certo, saio para outra. E é por isso que vem outra, e vem outra, e vem outra, e vem outra, ou vem outro, vem outro, vem outro, e os problemas continuam. Jesus respondeu a pergunta deles
Então, porque Moisés ordenou dar uma carta de divórcio, Jesus respondeu: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu. Ele não ordenou que vocês repudiassem a mulher, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Os discípulos de Jesus então disseram: se é essa a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para aceitar isso, aceite. Então Jesus diz que ficar sem se casar não é para todo mundo, porque há pessoas que nasceram assim, há outros que os homens fizeram-no assim, sem condições de um relacionamento com o sexo oposto, e há outros que escolheram isso por causa do reino dos céus. O apóstolo Paulo, a ser inquirido sobre o casamento, escreveu aos Coríntios: quanto ao que vocês me escreveram, ele disse: é bom que o homem não toque em mulher. Essa é a maneira dele dizer que seria bom que o homem não se casasse. Todavia ele acrescentou: digo que por causa da imoralidade, cada um tenha a sua esposa e cada mulher tenha o seu próprio marido. Seria bom que ninguém precisasse casar, mas por causa da imoralidade, o casamento é necessário. Eu não creio que seja só por causa do sexo que uma pessoa casa com a outra. O Senhor, quando criou o homem, logo depois criou a mulher, e Ele disse: não é bom que o homem esteja só. E Ele disse que ia fazer uma auxiliadora, alguém que fosse semelhante a Ele. Eu creio que todos nós, uns mais, outros menos, precisamos de andar juntos. Eu sou uma dessas pessoas. Eu acho que eu não poderia viver sozinho de forma alguma. Mas ele advertiu também aos casados que não privassem um ao outro no relacionamento conjugal. Já falamos sobre isso em 2 mensagens, e eu vou passar rapidinho, vou apenas ler. Ele diz que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Então, ele diz: olha, seria bom que o homem não se casasse, mas por causa da imoralidade ele deve se casar, e quem casar não deve privar o seu cônjuge da relação sexual, para que não entre por um caminho do pecado. Um pouco mais adiante ele afirmou: gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um, na verdade, de um modo, outro de outro. Seria o caso de perguntar: como? Um pouco mais adiante, no verso 8, ele diz: e aos solteiros e às viúvas, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Então, ele se dirige aqui aos solteiros e às viúvas. Ele sugere que elas e eles se permaneçam como ele
no estado em que ele também vivia. Então, mas se não conseguem se dominar, que se casem. Então, nós deduzimos duas coisas. Ele não era casado. Segundo, ele era viúvo ou era solteiro. Porque ele se dirige a eles, dizendo que eles deviam permanecer no estado como ele. Então, ele era uma coisa ou outra, não é? Agora, ele diz, se não conseguem se dominar, mas se não conseguem se dominar, que se casem. Se você não sabe controlar o seu ímpeto, o seu desejo, e não é questão de dominar, é questão de sentir necessidade e achar que é isso que tem que ser feito, casar. Nem todos são aptos para ficar solteiros. Que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Eu já disse que uma outra versão diz assim, é melhor casar do que viver abrasado. Muito bem, mas ele explicou que isso não era um mandamento. Ou seja, ser como ele era, não casar-se. E digo isso como concessão e não como mandamento. Por isso mesmo, o apóstolo reconheceu que isso não era para todos. Mas se não conseguem se dominar, que se casem, porque é melhor casar do que arder em desejos. Um pouco mais adiante, ele explicou a razão pela qual ele recomendava que as pessoas não se casassem. Ele diz assim, com respeito às virgens, ou seja, às mulheres solteiras, que eram virgens, não tem o mandamento do Senhor. Não tem um mandamento específico para as virgens, mas dou a minha opinião. Então, veja, não há um mandamento, é uma opinião do apóstolo Paulo. Como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, não sabemos que situação era essa, ou se era porque ele estava vivendo num mundo que tinha um contexto não muito diferente do nosso. É claro que muita coisa mudou de lá para cá, mas pode ser que no tempo dele ele sentia a mesma coisa que nós sentimos, guardadas as devidas proporções. Eu não estou falando nem da pandemia, tá? Eu estou falando da situação do mundo atual. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Então ele diz, não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. É um conselho, não é um mandamento. Por isso que ele diz, não tem um mandamento do Senhor. Não recebi orientação do Senhor para fazer isso. Mas ele acrescenta, mas se você casar, não está pecando. E também se a virgem se casar, não está pecando. Ainda assim, ele explica, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. E aqui está um ponto que queremos falar mais. Ainda assim, tais pessoas, quais pessoas? As que se casam, sofrerão angústias na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso. Isso me faz pensar que ele terá sido casado. Então ele seria viúvo, mas eu não tenho certeza. E não posso afirmar, nem acho que ninguém tem, porque isso não está escrito em lugar nenhum, e não há como saber. Mas o fato é que ele fala, ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. E eu gostaria de poupar vocês disso.
não é simplesmente poupar de angústias na carne. Ele vai explicar mais na frente por que ele queria que as pessoas fossem poupadas disso. Mas, voltando ao que começamos no início, muitas pessoas se casam pensando que assim atingirão o seu alvo, a felicidade. Se você espera do seu cônjuge mais do que ele pode dar, seu alvo, a sua expectativa estão então na pessoa errada. Porque ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não é. Nós idealizamos para nós um cônjuge que muitas vezes não existe em lugar nenhum. E você não se iluda pensando, se eu tivesse... Aí você imagina uma outra pessoa. Por favor, não faça isso. Primeiro que é pecado. Segundo, porque as coisas não são assim. Você pensa que se tivesse uma outra pessoa, talvez... seria diferente. Sim, podia ser pior. Ou podia ter problemas mais difíceis ainda. Eu vejo no casamento um meio de Deus trabalhar na vida de um e de outro. Eu vejo que Deus usa um cônjuge para lapidar o caráter. E cada um de nós, nas nossas ações, atitudes, naquilo que Deus deseja mudar em nós. Então, alguém já disse que quando você casa, você deve estar consciente de que um vai ser lixa na vida do outro. Eu imagino que ninguém case pensando nisso, não. E acha que vai ser ótimo. E eu não estou dizendo que meu casamento é ruim, não. Meu casamento é muito bom, viu? Não é, Bia? Mas que ela é lixa na minha vida e eu sou lixa na vida dela, ela não tem nenhuma dúvida disso. Não há como fugir disso. Se você espera algo que seu cônjuge não tem, você vai se frustrar. A felicidade que você busca, você só a encontrará no Senhor, porque somente Ele é perfeito. Por isso o casamento deve ser a 3 e não a 2. Como assim? Você, o seu cônjuge e o Senhor. Se ele não estiver no meio desse relacionamento, pode ser até que para o incrédulo dê mais ou menos certo. Eu não sei se é a razão, mas o fato é que para o crente, ou ele coloca o Senhor como alguém que não pode faltar, alguém essencial no casamento, ou então esse casamento tem tudo para não dar certo. E a culpa não é do Senhor, e a culpa não é... Você não pode dizer, casei com a pessoa errada. Não, você está vivendo de forma errada com o seu cônjuge. Se vocês são crentes, vocês estão vivendo de forma errada um com o outro. Porque se vocês têm o Senhor, vocês têm tudo para ter um casamento bem-sucedido. Desde que vocês busquem a vontade de Deus na sua palavra, através de uma vida de oração e temor a Ele. Não há problema que não tenha solução. Então, é importante que haja esse relacionamento com Deus. Eu não sei como um casamento de cristão pode subsistir sem este relacionamento com Deus. Se as pessoas não gastarem tempo em oração, se não gastarem tempo
na palavra. Pode ser um relacionamento de faz de conta. Pode ser um relacionamento que salve as aparências, mas não será, de fato, um relacionamento autêntico, transparente, como deve ser o casamento entre um homem e uma mulher, onde o Senhor está presente. Não há espaço para falsidade, não há espaço para mentiras, não há espaço para meias palavras, porque o Senhor está ali. E você não pode tentar enganar o Senhor e iludir o Senhor. Se a nossa expectativa estiver no Senhor e não no cônjuge, não esperaremos do outro mais do que Ele pode dar. Nossa expectativa deve estar no Senhor e não no outro. E eu digo isso, não que cada um de nós não tenha responsabilidade para com o seu cônjuge, mas porque temos limitações e dependemos inteiramente do Senhor para chegar aonde devemos chegar. Na realidade, você só pode amar o seu cônjuge de verdade se você amar primeiro a si mesmo. Jesus disse que nós devíamos amar o nosso próximo assim como nós amamos a nós mesmos. O problema maior é que muitas pessoas não se amam. E por que elas não se amam? Porque elas não se aceitam como são. E por que elas não se aceitam como são? Elas não se aceitam como são porque não conhecem o amor incondicional de Deus por elas. Se nós conhecêssemos o amor incondicional de Deus por nós, nós nos amaríamos profundamente. Houve uma época na minha vida em que eu pensava que era um crente muito bom, viu? Eu achava que eu era nota 10. E me achava o máximo como crente. Isso foi há uns 30, 40 anos, eu não lembro exatamente quando foi. Porque eu não estava pensando em fazer essas contas, nem em dizer isso aqui agora. Nem pensava em dizer isso que eu estou dizendo agora. Mas Deus me levou a conhecer quem eu sou. E Deus me levou a ficar totalmente decepcionado comigo mesmo. E eu fiquei profundamente abalado quando eu descobri quem eu era e do que eu era capaz. Não vou entrar em detalhes, não. Mas o fato é que conhecer a mim mesmo, e não porque por qualquer outra razão, mas Deus me levou a uma situação na qual eu me senti a pior das criaturas. A mais, talvez como o apóstolo Paulo disse que ele era o maior dos pecadores, foi assim que eu me senti. E eu nunca tinha sentido isso com essa intensidade, com essa profundidade, em que eu senti naquela ocasião, e como resultado de algo que eu vivi. E naquela ocasião eu me senti, porque busquei em Deus perdão, busquei em Deus graça, busquei a Deus de uma forma diferente, não como alguém que é, mas alguém que não é. Então me senti amado, me senti aceito, abraçado, perdoado. E esse amor que Deus revelou a mim naquela situação
fez com que eu entendesse o que é graça, de uma maneira como eu nunca tinha entendido até então. E eu entendi que graça realmente é um favor imerecido que eu e você temos de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele não amou a mim, ele não amou você, ele não ama você e não ama a mim, porque eu sou o suprassumo. Justamente porque ele ama. E ele ama incondicionalmente. E o amor dele o levou à cruz, levou Jesus à cruz. E ele foi à cruz e ali derramou o seu sangue por mim, por você. Porque se você fosse bom, você não precisava dele, né? Se você fosse perfeito, você não precisava dele. E desde então eu aprendi a... Não foi uma coisa assim, da noite para o dia, mas a partir daquele momento eu entendi o que é o amor incondicional de Deus. E se você se sente amado incondicionalmente, você pode amar incondicionalmente. Você não vai exigir do outro o que você... porque você sabe que você não é nada de perfeito. Então, a nossa condição de amados de Deus nos faz amar a nós mesmos. Porque eu posso me amar? Porque Deus me ama. E se Deus, que é perfeito, me ama, a mim, pecador, indigno, então, quem sou eu para não amar o meu cônjuge quando ele falha, quando ele erra, quando ele peca, quando ele falha, quando ele me decepciona, quando ele não é aquilo que eu pensava que fosse, naquela situação ou naquela outra circunstância? Então, eu posso amar, perdoar, entender. E não pense você que esse amor é um amor humano, não. Esse amor é um amor que vem de Deus. A Bíblia diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. Pelo Espírito que nos foi dado. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E quando chega no verso 5, fala do amor de Deus que é derramado nos nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado, nos foi outorgado. Então, é isso que nós precisamos entender. Ninguém pode amar o outro se não amar-se a si mesmo. E ninguém pode amar a si mesmo se não conhecer o amor de Deus por si mesmo. E se não entender que ele é aceito por Deus de forma gratuita. Isso não significa permissão para pecar, mas significa que você entende que você é amado, mesmo tendo falhado, mesmo tendo cometido erros, e mesmo sendo uma pessoa que comete erros, porque você não é perfeito. Então, quem é você para não perdoar? Quem é você para não amar? E se isso é verdadeiro em relação a qualquer pessoa com quem você lida, muito mais com seu cônjuge. E é importante que saibamos que a relação conjugal é a relação mais estreita que existe. E por isso, ela requer que nós amemos um ao outro de uma forma muito significativa. Eu me perdi aqui no que eu ia dizer, mas eu acho que eu vou chegar lá. Então, todos os dias... me lembrei. O que Deus requer de mim como homem
é que eu ame a minha esposa como Cristo amou a igreja. E ela tem responsabilidade de me amar também. Paulo, escrevendo a Tito, diz que as mulheres mais novas deviam ser ensinadas a amarem os seus maridos. Então, quando há mandamento para amar, é porque não é fácil amar, não, gente. Se manda que a esposa ame o marido, é porque vai ser difícil amar o marido em algumas circunstâncias. Se manda o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja, é porque vai ser difícil amar. E isso fala de um amor incondicional. Então, o casamento é para você aprender a amar, é para você aprender a perdoar, é para poder aceitar, é para poder ser sensível às necessidades do outro, para mudar o que pode ser mudado, o que você consegue, com a ajuda de Deus, mudar. É para burilar, é para aperfeiçoar, é para lapidar o nosso caráter, a nossa maneira de ser e de agir. Então, se você entra para um casamento sem ter esse entendimento, sem ter essa noção, vai ser muito difícil de você ser bem-sucedido, porque normalmente as pessoas vão para o casamento querendo receber, mas você deve casar pensando em dar. Por que dar? Porque o verdadeiro amor dá sem receber. O verdadeiro amor não recebe para dar. É claro que, humanamente falando, nós só damos quando recebemos, mas Deus nos ama primeiro. O apóstolo João disse que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E o fantástico aí não está em Deus nos amar, está no fato em termos sido amados por Deus. Aliás, eu parece que fiz uma confusão aí. Mas o fantástico e o maravilhoso aí é Deus nos amar como nós somos. E por isso eu posso amar a Deus, porque Ele me aceitou como eu sou. Ele não impôs condições, Ele me aceitou como eu sou. Ele me amou, Ele me abraçou, Ele me recebeu. Não significa que Ele chancelou o pecado, significa que Ele perdoou o pecado, significa que Ele se dispôs a me aceitar mesmo sabendo de todas as coisas que eu já fiz, das quais eu me arrependi e me arrependo quando as cometo, quando eu erro, quando falho. Então, o verdadeiro amor dá o que recebe de Deus. E Ele pode dar porque tem recebido de Deus. Se você não estiver buscando na fonte, você jamais poderá dar. Você vai querer só. A Bíblia diz que a sanguessuga só diz dá. Ela só quer receber. Ela não consegue dar, ela consegue tirar do outro. Então, o casamento do cristão só é sustentado por um relacionamento pessoal com Deus, com a palavra dele, com a oração. Se o seu casamento não estiver alicerçado no Senhor, dificilmente ele subsistirá. Por isso a necessidade de vida devocional, juntos, separadamente. E convém destacar um detalhe que não pode ser ignorado. O homem pensa como homem e a mulher pensa como mulher. E aí? São totalmente opostos.
Você vai perguntar, por que que Deus nos fez assim? Por que que o homem pensa tão diferentemente da mulher? Justamente para Deus fazer esse trabalho que Ele quer fazer na gente. Eu entendo assim. É um exercício enorme que o homem tem que fazer para poder entender o que a mulher pensa, mas ele nunca consegue chegar lá. Eu, pelo menos, ainda não consegui. E eu duvido que ela tenha conseguido entrar na minha mente. Porque a maneira como ela vê, coisas que para mim não têm a menor importância, para ela tem uma importância enorme. Coisas que ela vê, eu não vejo nada, né? E, enfim, o homem tem uma mente de homem e a mulher tem a mente de mulher. E nós não podemos ignorar isso, e não podemos querer que um pense como o outro pensa, porque isso jamais vai acontecer. E nós temos que aprender a conviver com essas diferenças. Isso é fácil? Não é. Pergunta para a Ana Bia se é fácil viver comigo. Ela disse que não. Então, isso nos leva a depender de Deus no trato conjugal. Por isso, a nossa expectativa deve estar no Senhor e no seu reino. Quantas horas são ali? Tá. Vamos caminhar um pouquinho mais. A nossa expectativa deve estar no Senhor e no seu reino. Aí vamos para o verso 29 a 31. Mas isso digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele. Por quê? Porque tudo isso vai passar. Então, nós não podemos ter no casamento o ponto. O casamento é importante? É sim. Eu devo valorizar o meu cônjuge? Devo sim. Devo dar tempo para ele? Devo sim. Mas não podemos nos esquecer de uma coisa: o casamento vai passar. O choro vai passar. Os que se alegram aquela alegria vai passar. Os que compram, isso aí nem se fala. Você compra uma coisa hoje, você sabe que você tem aquela alegria de comprar, no dia seguinte aquilo já perdeu o encanto. E ele diz, os que se utilizam desse mundo como se não fizessem uso dele. Ele está querendo nos levar para um outro entendimento. Ele diz nessa transição, porque a aparência deste mundo passa. Aí ele entra e ele explicou mais especificamente a razão pela qual ele recomendava que as pessoas permanecessem solteiras. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem é casado cuida das coisas do Senhor. Aliás, quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Quem é casado tem que cuidar do seu cônjuge, tem que dar atenção para o seu cônjuge e também para o Senhor, porque nós somos do Senhor, pertencemos a Ele. E Ele está dividido. Ana Bia muitas vezes sente isso na pele. E é preciso muita sabedoria para eu saber até onde ir e até onde não ir, para fazer a coisa certa e da maneira certa. Não é fácil. Especialmente quando alguém tem um ministério como o do pastor. A tendência
você se envolver tanto no ministério que é um perigo que o pastor negligencie o seu relacionamento conjugal e os filhos nessa relação. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, verso 33, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, para que vocês possam se consagrar sem distração alguma. Na realidade, o que ele queria é o que ele fazia. Ele se dedicava inteiramente ao Senhor. E ele se dedicava o tempo todo, o tempo total dele era para o Senhor. Por quê? Porque ele escolheu não casar. Então, à luz da palavra de Deus, quem não é casado deve dedicar sua vida, seu tempo, para servir ao Senhor. O seu trabalho secular é apenas um meio para você ganhar o pão de cada dia, mas a sua vida deve ser ao Senhor. Há muitos ensinos que dizem que enquanto você é solteiro, você deve se dedicar inteiramente ao Senhor, porque depois que você casar, você, com base até neste ensino aqui, você não vai poder fazer isso mais. Então, ele diz por que ele recomendou isso. É por isso, somente por isso. É a visão dele de um ministério totalmente dedicado ao Senhor. Agora, Pedro era casado, os apóstolos eram casados, e parece que a única exceção é a de Paulo, do apóstolo Paulo. Os demais apóstolos, ao que tudo indica, eram homens casados. E nem por isso deixaram de exercer o ministério para o qual Deus os chamou. Depois ele voltou a falar sobre as virgens. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela estiver passando da flor da idade, se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Eu entendo que ele está se dirigindo a um pai que tem uma filha virgem e que deseja e vê que é importante que ela case. Por quê? Bom, ele não vai viver para sempre. E ele está pensando que é importante que ela tenha um varão para que, quando ele faltar, ela tenha uma assistência adequada. Eu pensei nisso, mas é apenas a minha cabeça, né? Contudo, aquele que está firme no seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade, e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. É interessante que parece que naquela época a moça não tinha muita opção não, né? Quem decidia isso era o pai. Embora eu me recorde que lá no Gênesis, quando Rebeca é consultada, Rebeca é chamada para ser a esposa de Isaac, então os pais, e especialmente o irmão mais velho, parece que o pai ou não existia porque teria morrido, ou então estava muito debilitado. Quem resolveu, na realidade, foi o irmão. Então, eles perguntaram à moça se ela queria. Você quer ir com ele? E ela disse, sim, eu quero. E ela foi. E eu creio que isso, guardada a devida proporção, continuou existindo, porque não é possível que as coisas que começaram lá de um jeito, no tempo do apóstolo Paulo, não fossem assim.
mas naturalmente ela tinha que pedir o apoio e a bênção para o seu pai. E o verso 28 diz: por isso quem casa a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. Aqui diz quem casa com a sua virgem. Existe a possibilidade, a tradução ser quem casa com a sua virgem ou quem casa a sua virgem, e eu creio que a melhor tradução é a sua virgem, porque no verso 36, se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, ou seja, a sua filha virgem, então, por isso que o texto, numa outra versão, diz: por isso quem casa a sua virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. Ele falou também sobre as viúvas. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Somente no Senhor. A viúva, quando fica viúva, ela está livre daquela relação conjugal, mas ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Agora ele vai dar a opinião dele aqui. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Então vejam, não é um mandamento, é um conselho para quem quer se dedicar inteiramente ao Senhor. Então, quando a gente pergunta casar ou não casar, nós temos que pensar nisso. Por que não casar? Para servir ao Senhor o tempo todo. Não é para ficar fazendo coisa que não deve, não é para fazer aquilo que você idealizou, porque tudo isso aqui vai passar. E se você escolher ficar solteiro ou solteira, que seja para dedicar-se inteiramente ao Senhor. Conclusão. Ao ouvirem o ensino de Jesus sobre a indissolubilidade do casamento, os discípulos de Jesus disseram: se essa é a situação do homem em relação à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para aceitar este ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. Por isso também o apóstolo Paulo afirmou: gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. No entanto, se você escolher casar-se, que você tenha a noção certa das implicações do casamento. Case-se pensando em dar e não em receber. O amor verdadeiro o amor verdadeiro dá o seu melhor para o outro, na dependência do Espírito de Deus. Vocês podem todos dizer amém? Amém. Amém. Então vamos fechar os olhos, cada um fale com Deus.